Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você estiver vendo essa aula. Hoje nós vamos fazer a nossa aula sobre os capacitores e também sobre a lei de Gauss. Na verdade a gente fala um pouquinho da lei de Gauss, porque a lei de Gauss vai ser importante para a gente calcular o valor da capacitância de um capacitor de placas planas paralelas. Então, como a gente usa a lei de Gauss no nosso curso de Física 3 para Engenharia Civil da UEG, então a gente fala somente nesse momento da lei de Gauss. Não que a lei de Gauss não seja importante, muito pelo contrário. Ela é uma ferramenta extremamente importante na obtenção do nosso campo elétrico. Tá bom? Mas na hora que a gente chegar lá, nós vamos falar. Então nós vamos começar a falar sobre o capacitor. Na aula de hoje, então, nós vamos falar sobre capacitores, nós vamos definir o que é capacitor, definir capacitância, falar sobre a associação de capacitores e também falar antes, um pouquinho antes, sobre a lei de Gauss que nós vamos estudar. Então, a primeira coisa que nós vamos definir é o que são capacitores, qual é a importância desses capacitores no nosso dia a dia. Vocês devem lembrar das aulas passadas, principalmente quando nós estávamos fazendo o carregamento de corpos, fazendo a eletrização de corpos, nós pegamos e nós lembramos, vou lembrar para vocês, que quando a gente carrega um corpo, pode ser por atrito, por indução ou por contato, existe uma descarga desse corpo com o passar do tempo. Principalmente quando você está em ambientes onde você tem muita umidade, por exemplo, você acaba descarregando esse corpo rapidamente. E aí o campo elétrico que esse corpo carregado produzir, logo ele se dissipa também. Então nós utilizamos os capacitores para gerar um campo elétrico mais intenso. Tá? Então essa é a importância dos capacitores. Então um capacitor ele é constituído por dois condutores, duas placas, que eu vou falar para vocês daqui a pouquinho, vocês vão ver na imagem, separados por um isolante. Esse isolante a gente vai chamar também de dielétrico. Tá? O material dielétrico é um material isolante. Pode ser o ar, pode ser o vácuo, pode ser óleo de transformador, pode ser papel. Tá? Então, dependendo do nosso isolante, você vai ter um valor para esse capacitor maior ou menor. Essa questão do dielétrico a gente vai ver na próxima aula. Tá? Então, na aula da semana que vem, a gente vai falar sobre dielétrico também. E colocando um dielétrico entre as placas do capacitor, o que acontece com a capacitância? Tá bom? Já antecipei, mas a capacitância ela é a grandeza física do nosso do capacitor. A gente vai falar sobre ela daqui a pouquinho. Então, ele é constituído por dois condutores separados por um isolante, onde os condutores são chamados de armaduras ou placas do capacitor. Eu prefiro o termo placas, tá? Eu acho mais interessante. E o isolante é o dielétrico do capacitor. Então, mais ou menos a gente pode observar aqui, ó. Então, aqui está a representação do nosso dielétrico. Então, aqui você tem uma das placas, do lado de cá você tem a outra placa. Cada uma dessas placas nós temos uma área. Lembrando que esse aqui é uma representação de um capacitor de placas planas paralelas, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. E entre as placas eu coloco o dielétrico, pode ser o vácuo também, que ele é um dielétrico. E aí você separa essas duas placas por uma distância D, como mostrado aqui na figura. Tá bom? Muito bem, quando um capacitor está carregado, ou seja, quando eu coloco cargas aqui nas placas do capacitor, cada uma dessas placas contém o mesmo número, ou seja, se eu coloco 10 cargas positivas de um lado, eu vou ter 10 cargas negativas do outro lado. Então, olha, aqui está a placa, então eu coloquei aqui em cima uma carga positiva e aqui embaixo uma carga negativa. Quando eu coloco cargas positivas de um lado e cargas negativas do outro, eu vou gerar então um campo elétrico. E esse campo elétrico é saindo das cargas positivas, chegando nas cargas negativas. E esse campo elétrico, essa é uma outra vantagem dos capacitores, é que eu consigo produzir um campo elétrico praticamente uniforme. Tá bom? Então, vamos passar para essa maior.
Então aqui nós vamos ter o campo elétrico. É neste campo elétrico que acontece, vamos dizer assim, a mágica do capacitor. Nós aprendemos na nota de aula passada que quando você tem campo elétrico, você tem energia potencial elétrica. Energia potencial elétrica gera uma diferença de potencial. Então, o capacitor é isso. Nós criamos um campo elétrico e esse campo elétrico ele armazena energia e essa energia é armazenada em forma de energia potencial elétrica. Tudo bem? Então, vamos continuar. Quais são os tipos de capacitores que nós temos? Muito bem. Nós costumamos dar nomes aos capacitores de acordo com o formato das placas que nós temos. Então, por exemplo, nós temos o primeiro, que é o capacitor plano, porque as placas que formam o nosso capacitor são duas placas planas. Então, esse é o chamado capacitor plano. O próximo é o chamado capacitor cilíndrico. No capacitor cilíndrico, eu vou ter um cilindro menor e um cilindro maior. Aqui é uma vista por cima. E nós podemos ter também o capacitor esférico, que aí eu vou ter uma esfera dentro de outra esfera. Cada uso desses capacitores depende da sua função. Normalmente os capacitores esféricos, eles acumulam uma grande quantidade de energia, então a gente usa mais em experimentos. Tá? O capacitor cilíndrico e o capacitor plano são os capacitores que a gente mais usa no dia a dia nos nossos circuitos eletrônicos. Uma coisa que é interessante é que eu não falei para vocês, é que os capacitores eles têm uma aplicação diversa. Nós utilizamos o capacitor como filtro, a gente chama isso de filtro capacitivo. Então, quando você precisa fazer a redução de ruídos em som, em sinais AC, DC que está entrando no seu circuito, a gente utiliza o capacitor lá. É muito utilizado para você fazer, por exemplo, sinais pulsados também. Então, aquele antigo toque do telefone que vai sendo repetido, ele também era produzido pelos capacitores, ou no circuito dentro de capacitor. O desfibrilador, que é aquele equipamento que a gente dá o choque para a pessoa ter o batimento cardíaco restaurado, também utiliza-se grandes capacitores. E aí, por diante. Então, a eletrônica é cheia de exemplos de uso de capacitores. Muito bem. Quais são as simbologias que nós vamos utilizar nos circuitos? É importante a gente saber isso. Tá? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Esses aqui são as simbologias que nós temos. Você pode ter os capacitores não polarizados. O que significa o capacitor não polarizado? É que tanto faz. Você pode ligar do lado de cá positivo, negativo daqui, ou invertido, sem nenhum problema. Esse capacitor não tem nenhum problema. Esse capacitor aqui já é o polarizado. Então o branquinho aqui é o positivo, o preto o negativo. Ou ele é representado por uma barra reta, o positivo, e uma barra torta, o negativo. Nesses capacitores polarizados, aí a gente tem que tomar cuidado. E é esses capacitores polarizados que a gente usa muito no nosso laboratório de Física 3. Tá? Então, se você faz a inversão da polarização, você pode até queimar o seu capacitor. Tá bom? Agora que eu percebi, né, aqui está com o layout da aula embaixo, lá não está aparecendo Física 2, né? Eu vou dar um pause aqui e vou corrigir isso, só um minutinho. Então, continuando a gravação, agora eu consertei, né? Ainda bem, né? Porque senão fica muito chato, a gente fica falando uma coisa e está aparecendo outra embaixo, né? Então, voltando aqui, e esses outros dois aqui são capacitores variáveis. Então, eu tenho o não polarizado, o polarizado e o variável. Obviamente, esses capacitores variáveis, o valor da sua capacitância, que eu vou falar daqui a pouquinho, ele tem um valor, obviamente, que você pode regular. Muito bem. Nessa imagem aqui ao lado, a gente mostra alguns capacitores, né? Esses
Esses marronzinhos aqui, esse azulzinho, são os capacitores que a gente usa bastante em circuitos também muito pequenos. No laboratório a gente usa muito esse capacitor pretinho, esse aqui, esse, tá? Que são os capacitores polarizados. Observe que em alguns dá para ver, tanto aqui nesse azul grandão, essa faixa branca, e nesse preto aqui que tem essa faixa branca significa que é o terminal negativo do seu capacitor. Então ajuda para a gente, facilita a nossa leitura e na hora de montar o circuito elétrico. Tá bom? Muito bem. O capacitor é um dispositivo físico, né? Assim, ele tem um formato, um volume, uma massa, as suas características, a sua área, a sua separação de elétron colocado lá. Mas qual é a grandeza física associada a esse capacitor? A grandeza física associada a esse capacitor, nós chamamos ela de capacitância. Então, capacitância é a grandeza física associada ao dispositivo físico que é o capacitor. Então, nós precisamos saber como calcular essa capacitância. Então, quando a gente liga um capacitor em uma fonte de DDP, a gente aprendeu DDP na nota de aula número 1, ele leva um certo tempo para carregar as placas, tá? Então, ó, aqui está a minha DDP, o meu gerador aqui embaixo, tá? Onde o mouse, o laserzinho está passando, e esse gerador vai fornecer energia para as cargas irem para as armaduras, ou para as placas do capacitor. E aqui entre as placas está o nosso capacitor. Só que essas cargas, elas não vêm tudo de uma vez. As primeiras vêm muito rápido para cá e depois as outras vão ficando mais lentas. Esse aqui é um esquema de um circuito que é o seguinte: quando eu pego essa chavezinha aqui, ó, e jogo no ponto A, eu fecho esse circuito externo, então eu começo a carregar o meu capacitor. No início, gente, essa carga ela é muito rápida, porque não tem nenhuma carga lá no capacitor, então as primeiras cargas chegam muito rápido até o capacitor. Já as próximas cargas já começa a sentir a resistência das cargas que já estão lá no capacitor. Né? Porque é uma carga positiva que está chegando lá, vê uma outra positiva e ela é freada, mas ela chega. Tá bom? Então quando eu coloco no ponto A, eu vou fazer a carga do capacitor. Quando eu coloco no ponto B, observe que a fonte DDP fica desligada, então agora eu vou descarregar o meu capacitor. De novo, no primeiro momento a descarga é muito rápida mesmo. Então o capacitor descarrega rapidamente e depois vai tendo uma descarga mais lenta. Isso dá para ver nesse gráfico. Ó. Então esse aqui é um gráfico da carga do capacitor. Então rapidamente no início ela começa a carregar e depois ela fica mais lenta. A mesma coisa na descarga. Você tem aqui o início muito rápido e depois ele fica mais lento. Então você tem um comportamento exponencial para a carga do nosso capacitor e a descarga do capacitor. Bom? Então a capacitância C de um capacitor pode ser definida como a razão entre a carga. Lembre-se que eu vou colocar cargas aqui devido a essa DDP que eu tenho aqui. Ó. Então a razão da quantidade de cargas que eu tenho aqui. Acho que eu posso até colocar aqui, escrever. Vou trocar aqui pela canetinha. Então aqui eu vou ter menos Q. Do lado de cá eu vou ter mais Q. E isso é devido a DDP aqui embaixo, ó, V. Então eu vou jogando DDP aqui. Então a capacitância é isso. É a razão entre a carga que você acumula no seu capacitor dividido pela potência ou a diferença de potencial V entre os condutores. Então você pode escrever isso daqui, ó. A capacitância que é dada pela letra C é carga dividido pela voltagem. Essa é a nossa definição de capacitância. Então está aqui em cima. Ó. Capacitância C é definida então como carga sobre o nosso DDP. Tá bom? Então C é o que a gente chama de capacitância do capacitor, Q
é a carga das armaduras do capacitor e V é a diferença de potencial entre as placas do capacitor. O que eu vou falar aqui, alguns colegas meus não gostam, mas eu acho que vale a pena falar, que é uma maneira lúdica de você entender. O que seria essa capacitância? Quanto maior for essa capacitância, mais cargas você consegue colocar nas suas placas. É mais ou menos como se você tivesse uma mesa e você fosse colocando livros sobre essa mesa. Então, quanto mais livros você conseguir colocar nessa mesa, maior é a capacidade dessa mesa armazenar livros. É claro que vai chegar num determinado momento que essa mesa não aguenta o peso, então ela quebra. A mesma coisa acontece com os capacitores. Existe um determinado momento em que a capacitância, você colocou tanta carga lá que ela vai queimar o capacitor. Tá? Então eu gosto muito de fazer essa analogia da capacitância com a capacidade das placas do nosso capacitor de armazenar cargas elétricas. Tá bom? Então vamos continuar. No sistema internacional, nós damos, a gente vai lembrar que a carga é dada em coulomb, tá? E a voltagem, ou a DDP, é dada em volts. Então, coulomb por volts é uma grandeza que foi batizada em homenagem a Michael Faraday, Faraday com Y, né? E ela é chamada de Farad, cuja letra é o F maiúsculo. Só que um farad é uma unidade extremamente grande. Então, normalmente a gente utiliza os submúltiplos, os mais comuns, microfarad, 10 a menos 6, nanofarad, 10 a menos 9, e o picofarad, 10 a menos 12. Esses são os valores mais usuais, são os valores que você consegue encontrar nas lojas de eletrônica, tá? Para você comprar os capacitores. Tudo bem? Agora o que nós vamos fazer? Nós damos uma paradinha no capacitor, porque o que acontece? Deixa eu voltar aqui para vocês. Ó. Essa expressão, essa daqui, que é uma definição da capacitância, ela é muito útil. Obviamente que ela é útil, porque ela me dá a relação, a quantidade de carga sobre a voltagem. Mas imagine que você pegue esse capacitor e leve ele para uma outra fonte. Ou seja, se você mudar esse V, esse C também vai ser alterado. Então, só que eu quero uma definição, uma equação, melhor dizendo, onde eu não seja dependente diretamente da DDP. É claro que a capacitância sempre vai depender da voltagem, mas eu quero uma outra expressão que não esteja diretamente dependente da DDP aqui. Para isso, eu vou precisar utilizar uma outra equação, que essa equação ela vai ter como base a área das placas do capacitor e a distância de separação entre essas placas também. Só que para eu poder fazer isso, eu preciso calcular o campo elétrico entre as placas do capacitor. E para isso eu vou utilizar a lei de Gauss. Tá bom? Muito bem. A lei de Coulomb, né, que me dava força de interação entre as partículas carregadas, e depois é o responsável para a gente calcular o campo elétrico também, ela é muito útil. No entanto, ela é bem útil quando a gente tem sistemas bem simétricos, bem bonitinhos, uma esfera, duas esferas numa linha reta, etc. Tá? Então, quando você tem um sistema bem fechadinho, bonitinho, você consegue calcular o campo elétrico de uma maneira bem tranquila. O problema é quando você sai dessa simetria. Imagine se você quiser calcular o campo elétrico desse material aqui, desse suporte de câmera. Tá? Observe que ele não tem simetria. Então, o cálculo do campo elétrico desse objeto utilizando a lei de Coulomb é extremamente complicado. É claro que a gente consegue responder, só que demora demais, é muita conta. Tá? Então, o que aconteceu? Gauss, ele me dá uma equação, uma lei, e essa lei ela vai me propor uma situação para eu encontrar simetria onde eu não tenho simetria.
E isso é algo bem legal. Então, de novo, né, se nesse sistema que eu não tenho simetria nenhuma, eu vou inventar uma simetria para ele, e essa simetria acaba me dando um custo-benefício bem interessante para fazer o cálculo do meu campo elétrico. Então, a lei de Gauss, ela é uma lei extremamente importante, inclusive ela faz parte das equações de Maxwell. Lembra quando eu apresentei o curso para vocês, eu falei que nós temos 4 equações que fazem parte do conjunto chamado equações de Maxwell, que são as equações que definem o eletromagnetismo todinho. Então você consegue fazer todo o eletromagnetismo com essas 4 equações. Uma delas que é essa que nós estamos falando, a lei de Gauss. Tá? Então a primeira equação do conjunto de 4 equações das equações de Maxwell é a lei de Gauss. Tá? Então se algum dia alguém perguntar, eu lembro, o Renato me falou naquela aula remota, gravadinha lá, né, ele falou sobre isso mesmo. Então a lei de Gauss ela vai me permitir calcular o campo elétrico de situações que eu não tenho simetria, ou seja, de situações mais complexas. Então, ó, a lei de Gauss relaciona o fluxo elétrico, ou seja, o fluxo do campo elétrico resultante de um campo elétrico através de uma superfície fechada com uma carga resultante que é envolvida por essa superfície. Vamos tentar explicar isso aqui de uma maneira, porque foi assunto demais, né? Imagine que você tem aqui esse objeto nosso sem simetria nenhuma, carregado. Então ele está produzindo linhas de campo para todo lado. Aí o que eu faço? Eu projeto sobre esse objeto uma superfície que eu quiser. É a escolha dessa superfície que vai deixar a sua conta mais complicada ou não. Eu brinco com os meus colegas, né, professores físicos, que a parte mais difícil da lei de Gauss é justamente encontrar qual é a superfície que você vai usar naquela situação. Então aqui, e aí esse corpo carregado ele vai emitir linhas de campo, e essas linhas de campo vão atravessar essa superfície que eu estou colocando aqui. Essa superfície é chamada superfície gaussiana, e o fluxo de campo elétrico, ou seja, a quantidade de linhas de campo elétrico que atravessam a minha superfície, me dá o fluxo de campo elétrico através da superfície que está escrito aqui. Bom? Então, ó, aqui está a minha superfície gaussiana. Nessa figura aqui nós colocamos uma superfície gaussiana esférica. Tá? Se você estiver trabalhando no plano, superfície no plano. E aqui as linhas de campo que estão atravessando essa superfície gaussiana. São essas linhas de campo que atravessam essa gaussiana que eu conto para fazer o cálculo do meu campo elétrico. Então, ó, a lei de Gauss considera uma superfície fechada que envolva totalmente o nosso objeto, ou parte desse objeto, que envolve, então, a distribuição de cargas. Essa superfície gaussiana, como é chamada, pode ser qualquer forma. Por isso, devemos optar por uma que facilite o nosso cálculo, faltou um acento ali, perdão, do campo, levando em consideração as simetrias do nosso problema. Então, vai depender de como que você tem o seu dispositivo, o seu corpo carregado, para você escolher a superfície. Em algumas situações, uma situação esférica, a gaussiana esférica é melhor. Em outras situações, uma gaussiana cilíndrica é melhor. Em outras situações, uma gaussiana plano é melhor, e aí por diante. Que é a que a gente vai usar daqui a pouquinho, tá? A plana. Então, vamos voltar aqui. Deixa eu passar para cá. Então, como que eu defino a lei de Gauss? A lei de Gauss é uma equação. Então, ó, ela é definida por essa equação aqui. ε0, que é uma constante, né, que a gente já vem trabalhando com ela. Essa aqui é uma integral fechada sobre toda a superfície. Então, você começa no ponto A, você tem que terminar no ponto A do campo elétrico vezes dA. Esse elemento dA é o elemento de área, né, um vetor perpendicular à área. E aqui a carga envolvida, ou seja, a carga que está no interior dessa superfície. Só para a gente tentar
entender, imagine que você tem aqui, ó, uma área perpendicular a essa área. Eu sempre vou ter o meu DA. Então, sempre perpendicular. Aí, né, aqui vai atravessar o campo elétrico. Ó. O campo elétrico vem aqui de baixo, atravessa essa área. Ele vai estar formando um ângulo, né? Esses vetores campo elétrico aqui, poderia ter colocado em outra cor, né? Mas o campo elétrico vai fazer um ângulo com esse elemento dA, e aí eu vou ter o fluxo de campo elétrico atravessando essa superfície. Essa carga aqui, a gente costuma usar um termozinho que é o ENV, de envolvida. Então é a carga que está no interior dessa superfície gaussiana que nós temos aqui. Tá bom? Então vamos continuar. Então, nós tomemos o caso de um campo elétrico uniforme, que é o caso de um capacitor. Então, eu vou utilizar a lei de Gauss agora para calcular o campo elétrico entre duas placas paralelas. Por que eu escolhi esse para desenvolver a lei de Gauss? Porque eu já aproveito para calcular a capacitância. É bem simples. Então, olha, eu vou pegar aqui duas placas, essa placa de cá e essa outra placa de cá. Uma positiva, negativa. Essas placas têm uma área A. Não aparece aqui, mas tem uma área A. E elas estão separadas por uma distância D de dado. Aqui, está aqui a área A delas, tá bom? Em azul eu tenho o campo elétrico. E em amarelo o caminho de integração. Então eu vou sair daqui para vir para cá. Mas isso também não tem problema não. Agora olha o que eu fiz aqui em vermelho. Eu escolhi uma superfície gaussiana plana. E essa superfície gaussiana plana aqui, ó, ela foi colocada numa certa posição que pega essas linhas de campo aqui e passa por dentro da nossa placa positiva. O posicionamento da nossa placa, da nossa superfície gaussiana também é interessante para fazer o nosso cálculo da nossa, usando a nossa lei de Gauss. Então eu quero descobrir qual é o campo, eu quero descobrir o valor desse E aqui, ó. Lembrando que essa carga aqui é a carga que está no interior desta superfície vermelhinha que eu coloquei aqui, no caso Q. Ó. Por isso que aqui eu já deixei Q. Como isso aqui é um integral de superfície, não sei se vocês lembram lá de cálculo, mas um integral de superfície fechada, ela tem que começar no ponto e terminar no mesmo ponto. Então vamos aqui, ó. Eu vou colocar aqui então que a minha superfície, a minha integral, ela vai começar nesse ponto aqui que eu vou chamar de Azinho, vai chegar nesse ponto aqui que é o Bzinho, aqui vai ser C, de cá D de dado e retornar no ponto A. Então eu vou abrir essa integral minha, essa integral fechada minha aqui, ó, em 4 integrais. Nesse caminho AB, BC, CD e DA. Bom, então eu vou ficar, obviamente, antes disso, né, desculpem, o produto escalar aqui é EDA cosseno de θ, que é igual a aqui. Agora sim, ó. Então eu abri essa minha integral aqui em 4 integrais de linha, integrais mais simples. Essa primeira aqui vai de A até B. A minha segunda de B até C. Esses termos que eu estou colocando, gente, não são os limites de integração. É só para eu mostrar o caminho que eu vou fazer a integração. Tá? De C até D de dado e de D de dado até A. Aí vocês devem estar imaginando, nossa, mas foi pior, né? Em vez de eu fazer só uma integral, agora eu tenho que resolver 4. É aí que entra a graça de você escolher a sua superfície e colocar ela na posição mais indicada. Porque quando você faz isso, você consegue diminuir algumas daquelas integrais, fazer com que aquelas integrais sejam zero. E é isso que eu vou mostrar para vocês. Ó. Eu vou deixar esse aqui por último. Deixa eu trocar aqui, Ctrl L, vou pegar aqui a cor da caneta.
pegar em azul. Então observe o seguinte, de B de bola até C, que é esse caminho aqui, ó, eu estou percorrendo esse caminho aqui para cima, de B até C. Tá? Em cada uma dessas superfícies eu coloco um elemento DA. Então DA é sempre perpendicular à nossa superfície vermelha. Então existe até um macetezinho que é o seguinte. Quando você vai resolver a lei de Gauss, primeiro você escolhe qual é a sua superfície gaussiana melhor, e depois você escolhe aonde você vai colocar o elemento dA. A única restrição para o elemento dA é que esse elemento dA seja perpendicular à superfície gaussiana. Então tá aqui, ó, para cá e para cá, para fora. Eu coloquei todos para fora. Então, de B de bola até C, que é esse daqui, ó, qual é o ângulo θ entre o E, que é esse aqui para baixo, e o DA que está para a direita? Esse ângulo é um ângulo de 90 graus. Então nós sabemos que cosseno de 90 graus vai dar zero. Ou seja, essa integral 2 já foi embora. Vamos pular para a integral 4. A mesma coisa, o ângulo vai ser de 90 graus, então esse aqui, cosseno, vai dar zero. Ó, o ângulo, o campo está para baixo e o DA está para a esquerda. Então isso vai dar 90 graus. No caminho C para D de dado, que é esse caminho para cá, né, eu não tenho linhas de campo elétrico atravessando essa superfície, então eu não tenho fluxo de campo elétrico. Então esse campo elétrico aqui vai ser zero, tá? Então essa integral todinha minha aqui vai se anular, vai ser zero também. O que sobrou foi somente essa primeira integral. Ó, o ângulo entre o dA, que é esse daqui que eu estou acabando de escrever, e o campo elétrico, que é esse que eu estou circulando, é de 0 graus. Então eu vou ter cosseno de 0 graus, que vai ser igual a 1. Então, gente, vai sobrar para mim somente a integral 1. Ó. Ela aqui. Como esse campo ele é uniforme, né, que nós já vimos isso lá no cálculo de campo elétrico, eu posso tirar ele da integral, e a integral de dA é o próprio A. Então, consequentemente, finalmente, eu posso escrever que o campo elétrico produzido entre as placas do capacitor é dado por Q, que é a carga que está nas placas do capacitor, dividido por A, que é a área das placas, vezes o ε0, que é a nossa constante. Então, observe que eu fiz essa sequência da lei de Gauss para produzir, ou seja, para encontrar o valor do campo elétrico. Então, primeiro, eu escolho a minha superfície gaussiana, coloco ela na posição mais indicada, né, que você acha, obviamente. Depois você pega e escreve o seu vetor dA, sempre perpendicular à sua superfície gaussiana, e aí você realiza a integral de superfície. Lembrando que a integral de superfície ela tem que ser fechada. Se o campo elétrico for uniforme, você pode tirar da integral e aí resolve o elemento dA de maneira. É claro que a vida não é tão bonitinha assim, né, gente? Você vai ter situações que a gente não vai ficar entrando aqui, porque a lei de Gauss é um capítulo inteiro. E a gente só usa agora no capacitor. Então, existem situações bem complicadas, onde o campo não é constante, a integral é complicada, e aí por diante. Mas, como não é o nosso assunto, né, para nós aqui, então, isso daqui está passando de bom. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar esse campo elétrico produzido pelas placas do capacitor e vou produzir, ou seja, encontrar aquela equação que eu falei para vocês. Eu quero uma equação que eu não dependa da DDP. E eu quero somente as condições geométricas do nosso capacitor. Então vamos lá. E a gente vai escolher o capacitor de placas planas paralelas. Aliás, né, nesse capítulo,
Quem quiser, por curiosidade, pegar o livro e ir lá dar uma olhada, ele faz as contas do capacitor cilíndrico, faz as contas do capacitor esférico, mas no nosso curso nós vamos utilizar somente o capacitor de placas planas paralelas, tá bom? Então o que eu faço? A diferença entre as placas é dada por a diferença de potencial, DDP. Nós já fizemos isso, por isso que eu vou passar rapidinho, né? Então, V final menos V inicial é igual a menos a integral de EDR, nota de aula número 3, número 1, perdão. Vamos fazer o V final igual a zero, então eu tenho que o potencial final é igual a EDR, tá bom? Como o campo é constante, né, aí eu vou ficar com E vezes D, que é esse DR vai de 0 até D, que é a distância entre as placas, ó, de 0 até D. Então, na verdade, eu poderia até ter colocado aqui, acho que eu coloquei no próximo transparente, isso aqui vai ficar E vezes D, né, que é o nosso potencial. E isso daqui a gente já fez lá no capítulo passado, no capítulo de energia potencial. Então é algo que a gente já conhece esse resultado. Então eu sei que a capacitância é definida por Q vezes V. Acabei de mostrar para vocês que V é igual a ED, né? Deixa eu só voltar aqui para vocês verem, está aqui, ó. V é E vezes D. Então eu vou pegar isso daqui e substituir aqui, ó. Então eu vou ficar com Q é igual a ED. Mas nós utilizamos a lei de Gauss para encontrar que o campo elétrico é dado por QA vezes ε0. Então eu vou pegar isso daqui e substituir aqui, ó. Então primeiro eu peguei esse V e substituí aqui. Agora eu vou pegar esse E, tá, perdão, e vou substituir aqui. Quando eu substituir, a carga vai embora, esse Aε0 passa lá para cima, então finalmente eu tenho uma expressão para capacitância que é dado por ε0A sobre D. Essa expressão só vale para placas planas paralelas. E observe que o A é a área das placas e D é a distância de separação. Distância de separação das placas. Então agora a nossa capacitância não depende mais diretamente do potencial, ela depende somente dos valores de A e D. É essa expressão que as indústrias utilizam para fazer a construção dos capacitores. Então você pode fazer capacitor com qualquer valor que você quiser. É claro que na indústria você não usa quaisquer valores, né? Tem alguns valores pré-determinados e aí você faz os capacitores com esses valores determinados. Tá bom? Então, ó, aqui está um desenhozinho, né? Placas planas paralelas. A é a área da placa e D a separação entre as nossas placas. Então vamos fazer um exercício aqui, só para a gente... passei. Para a gente exercitar isso daqui um pouquinho. Então, um capacitor de placas paralelas possui placas circulares de raio 8,2 centímetros. Então, eu vou usar aqui R, que é igual a 8,2 centímetros. É claro que a gente depois vai passar isso para metro. Tá bom? E separação, ou seja, as placas circulares estão separadas por 1,3
milímetros. Opa, faltou uma perninha aqui. Beleza. O exercício quer saber, na letra a capacitância. Aliás, já vamos calcular a capacitância. Nós sabemos que capacitância é dado por ε0 vezes A, que é a área, dividido pela distância de separação. Eu não tenho a área, mas eu tenho raio, então eu vou calcular. Como são placas circulares, ó, daqui eu vou tirar que a área é πr ao quadrado. Então eu vou colocar aqui ε0 vezes πr ao quadrado dividido por d, que é a distância de separação. Então agora é jogar os valores. O ε0 vale 8,85 vezes 10 a menos 12. O π vale 3,14. Vou passar o raio para metros, então vou ficar com 8,2 vezes 10 a menos 2, isso elevado ao quadrado. E vou dividir isso por 1,3 vezes 10 a menos 3, né? Porque eu passei para metros. Aí eu vou pegar a calculadora. Então, peguei a calculadora, jogo os valores para fazer a continha, tá? E nós vamos chegar num resultado de 143,73 vezes 10 a menos 12 Faraday. Se você quiser colocar picofarad, não tem problema nenhum. Já na letra B, ele quer saber que carga aparecerá. Ele quer saber o valor de Q. Se eu ligar esse capacitor numa DDP de 120 volts, então eu vou pegar a definição de capacitância, que é Q dividido por V, e vou escrever carga é igual a C, que eu acabei de achar, vezes V. Então, 143,73 vezes 10 a menos 12 vezes 120 volts. Então, eu vou ter uma quantidade de cargas de aproximadamente 17,25 vezes 10 a menos 9. Coulombs, porque cargas é dadas em coulomb. Então, nesse exercício foi interessante que eu usei as duas definições para capacitância. Tanto a que utiliza somente as dimensões geométricas, né, a área e a distância de separação, quanto a que depende da DDP aplicado no nosso circuito. Bom? Vamos para o próximo. O próximo é o exercício 18. Ficou tampado ali pelo logotipo da UEG, né? A gente pode colocar aqui por cima, né? Exercício 18. Duas placas paralelas de folha de alumínio têm uma separação de 1 milímetro de novo. Então, D é igual a 1,0 milímetro. Uma capacitância de 10 picofarad e estão carregados a 12 volts. Então, capacitância 10 picofarad, lembrando que esse pico é 10 a menos 12, e a DDP que eu apliquei nelas foi de 12 volts. O exercício quer que a gente calcule a área da placa. Então vamos lá, vamos fazer a área da placa primeiro. C é igual a ε0A sobre D. Tudo foi fornecido. Então daqui eu vou tirar aqui A, vai ficar igual a D vezes C dividido por ε0. Então, a distância 1 milímetro, então 1 vezes 10 a menos 3, vezes a capacitância
10 vezes 10 a menos 12, porque é o pico, e vou dividir por 8,85 vezes 10 a menos 12, que é o nosso valor. Então daqui eu tiro que a área dessa nossa placa, ela vai ser de aproximadamente 1,13 vezes 10 a menos 3 metros quadrados. Lembre-se de fazer essas contas, tá? Para ver se eu não errei nenhuma continha aí. Letra B. Ele quer saber o seguinte: mantendo-se a carga constante, nós vamos diminuir a separação entre as placas de 0,10 milímetros. Ou seja, a nova distância, eu vou chamar de D', é igual a 1 milímetro que eu tinha menos 0,1. Ela não diminuiu para 0,1, ela diminuiu de 0,1. Então a nova distância é 0,9 milímetros. Tá? Eu chamei de D' aqui. O exercício quer saber qual a nova capacitância. Então C é igual a ε0 A, porque esses dois valores não mudaram, dividido por D'. Eu vou colocar aqui um C', que seria a nova capacitância. Então, ó, 8,85 vezes 10 a menos 12, vezes a área que eu calculei no item A, 1,13 vezes 10 a menos 3, e vou dividir pela nova distância, 0,9 vezes 10 a menos 3. Então nós vamos ter a nova capacitância, vamos chamar de C', de 1,11 vezes 10 a menos 11 Faraday. Ou, se você preferir, 11,1 picofaraday. Na letra C, que a gente tem que tomar um cuidado nesse exercício. Porque ele fala o seguinte: de quanto varia a diferença de potencial, ou seja, qual a variação de V. Então, o que eu vou fazer? A carga Q é dado por C' vezes V', que a carga não muda. Então, daqui eu tiro que V' é igual a carga Q sobre C'. Só que nós sabemos também que a carga inicial, Q, é C vezes V, a original. Eu vou jogar isso daqui. Então, V' é igual a CV dividido por C'. Eu vou ficar com 10 vezes 10 a menos 12, vezes o potencial inicial, que era de 12 volts, e vou dividir por 1,11 vezes 10 a menos 11. Isso vai me dar um potencial V de 10,81. Esse não é a resposta final ainda. Então, o ΔV vai ficar esse valor 12 volts. Deixa eu apagar aquilo ali. Então, eu vou ficar com 12 menos 10,81. Então, finalmente, o ΔV, né, que é o que a gente quer, vai ficar 1,19 volts. Então, esse exercício é interessante, que mostra que quando você tem uma diminuição do D,
nós temos um aumento da capacitância. Ele saiu de 10 pico para 11,1 pico. Tá? E aí você vai ter também uma variação no nosso potencial. Tá bom? Muito bem. Como eu disse para vocês, deixa eu beber uma água aqui. Como eu disse para vocês, a indústria ela faz somente alguns valores de capacitância. Não são todos os valores que você precisa que a indústria fornece. Então imagine que você tem um capacitor aqui, sei lá, de 10 microfarad e um capacitor de 20 microfarad. Só que você precisa de um de 15 microfarad. O que você vai fazer? Você vai pedir para a empresa produzir um lote só para você? Tá, você pode até fazer isso, só que a empresa vai te cobrar muito mais caro do que normalmente é um capacitor. Então, uma outra maneira é você fazer a associação ou associações, porque são 3 tipos, de capacitores para que você chegue no valor que você queira. Tá? Então essa é a função da associação de capacitores, é você obter valor de capacitor que você não tem, e aí com isso você poder utilizar nos seus projetos. Nós temos 3 tipos de associação de capacitores. Nós temos a série, onde você tem os capacitores ligados um a um. Ó. Então esse primeiro capacitor é ligado no segundo capacitor, que é ligado no terceiro capacitor. Qual é a característica das associações em série? A carga que passa no 1, no 2 e no 3 é a mesma. Então, na associação em série, carga é a mesma. O segundo é o paralelo. Observe que agora eles estão ligados entre eles. Ó. O C1 está ligado no 2, mas o C1 também está ligado aqui no 3. Qual é a característica da associação em paralelo? A DDP é a mesma. E a terceira tipo de associação que a gente chama de associação mista. A associação mista é uma mistura dos dois, do série com o paralelo. Para você ter uma associação mista, no mínimo você precisa de 3 capacitores. Não existe associação mista com 2 ou com 1 capacitor, é acima de 3. Tá bom? Então eu coloquei um exemplo aqui, ó, onde nós temos 3 capacitores, o C1 e o C1 está aqui, e o C2 e o C3 aqui. Observe que esses dois aqui estão em paralelo, e o resultado desse paralelo em série com esse daqui. Então, olha, algumas características, né, que eu falei. Na associação em série, as cargas são iguais, Q iguais. Em paralelo, a DDP é que são iguais. A mista não tem essa característica, né? A mista você tem aqui isso daqui em paralelo e o resultado dela vai estar em série com esse daqui. Eu já vou antecipar para vocês de antemão que não existe uma equação própria para associação mista. Você vai ter que pegar o seu circuito misto, analisar pedaço por pedaço e ir reduzindo. Alguns livros, né, principalmente livros do ensino médio, falam para a gente fazer o seguinte: começa com série. Resolva série primeiro e depois resolva paralelo. Depois série de novo, paralelo. E aí por diante. Eu não gosto de falar isso porque acontece o seguinte: existem circuitos que não começam com série. Por exemplo, esse daqui. Então, o melhor para ser feito é resolver o que é mais fácil. Nesse circuito exemplo que eu estou colocando aqui, o mais fácil é resolver paralelo. Então, gente, vocês vão resolvendo pedaço por pedaço. Então, resolva um pedacinho aqui, resolva mais um pedacinho ali, e aí você vai diminuindo as suas considerações, tá bom? Então vamos agora encontrar as equações que nós temos para cada um do tipo de associação que eu falei para você. A primeira é essa associação em série. Observem aqui, ó, que eu coloquei 3 capacitores, C1, 2 e 3, e que a carga que foi acumulada nas cargas é a mesma. Então, Q aqui, aqui e aqui. Então, Q1 é igual a Q2, que é igual a Q3.
E todos esses capacitores foram ligados numa bateria só para energizar o capacitor. Bom? Então, ó, numa associação de capacitores em série, a placa negativa de um capacitor está ligada na placa positiva. Ó, negativa do 1 no positivo do 2. Isso aqui é uma maneira para mostrar para vocês como fazer a ligação em série. Sendo que, se uma diferença de potencial V for aplicada em uma associação de capacitores em série, a carga que é armazenada é a mesma em cada capacitor da associação. Foi aquilo que eu falei. Agora, a soma das diferenças de potencial aplicadas a cada capacitor é igual à diferença de potencial V total aplicada à associação. Então, se aqui eu tiver um V1, aqui um V2 e aqui um V3, então V1 mais V2 mais V3 tem que ser igual a esse V total aqui. Essa é uma outra característica da associação em série. Cargas iguais e a soma dos potenciais dá o potencial total. Então vamos resolver. Ó. O V total, que aqui eu chamei de total, mas aqui está só V, é V1, V2 mais V3. Mas nós sabemos que V, né, vamos até colocar aqui do lado, nós sabemos que V é igual a carga sobre a capacitância. Então, no lugar do V total, eu coloquei Q total sobre carga total, onde essa capacidade total aqui, gente, a capacitância total, perdão, ela vai ser o que a gente quer descobrir, a equação para capacitância equivalente. Tá? Então, Q1C1 mais Q2C2, Q3, C3. Lembre-se que Q1 é igual a Q2, que é igual a Q3, que é igual a carga total. Então, eu venho aqui e simplifico. Ó, pumba. Então, na associação em série, basta eu fazer as somas invertidas. Espera aí, Renato, mas eu vi lá no ensino médio que na associação em série eu tenho a soma direta e não a soma invertida. Só que lá, se vocês lembrarem, é dos resistores. A gente vai chegar nisso na nota de aula número 3, tá? Quando a gente for fazer a associação de resistor. Aí a gente vai chegar aqui na associação em série é R1 mais R2 mais R3. Na associação de capacitores é a soma invertida. Qual é a vantagem de você fazer a associação? É que você pode substituir esses 3 capacitores aqui, ó, por um único capacitor que tem aquele valor total ali, ó. Ó, capacitância equivalente, a mesma coisa de capacitância total. Bom? Então, eu posso generalizar que na associação em série, 1 sobre a capacitância é igual à soma invertida dos capacitores. Se eu tiver 10 capacitores, eu vou ter 10 termos aqui. Como você vai ter uma divisão ali, né, quando você faz a associação em série, quando você precisa diminuir o valor dos seus capacitores. Então imagine que você só tenha capacitores muito altos e você precisa de um capacitor mais baixo. Coloque eles em série, que aí você vai reduzir, vai diminuir o valor da capacitância nele. Vamos fazer a mesma coisa, associação em paralelo. Ó. Numa associação em paralelo, de capacitores em paralelo, todas as armaduras positivas são ligadas no mesmo ponto e todas as positivas, as negativas, são ligadas em outro ponto. Então tá aqui, ó. O positivo, positivo e positivo aqui estão ligados aqui de cima. Negativo, negativo, negativo aqui embaixo. Qual é a grande diferença do série para o paralelo? Agora a voltagem aqui vai ser a mesma e a carga vai ser diferente. Tá? Então, quando uma diferença de potencial V é aplicada em uma associação de capacitores em paralelo, a diferença de potencial V é a mesma para as placas do capacitor, de cada capacitor. E a carga total que é armazenada é a soma das cargas. Então, nós vamos fazer essa conta. Ó. Q é igual a Q1, Q2, Q3. Lembrando que Q é C vezes V. Né? Vou colocar aqui do lado. Q é igual a C vezes V. Então, em cada Q eu vou substituir. Na associação em paralelo, V1, V2, V3 e V total são iguais. Então, eu posso simplificar esses termos aqui.
E aí, finalmente, eu vou ficar com capacitância total igual a C1, C2 mais C3. Ou seja, a soma direta. Então, se vocês lembrarem do lado dos resistores do ensino médio, que a gente vai ver também no nosso curso, capacitor e resistor são invertidos. Na série, no resistor eu faço a soma direta, no capacitor a soma invertida. Na associação em paralelo, os resistores eu faço a soma invertida, nos capacitores eu faço a soma direta. Então significa que quando eu quero aumentar o valor da minha capacitância, eu coloco eles em paralelo. Então se eu tiver somente capacitores pequenos, eu quero um valor grande, eu aumentar a capacitância, então eu acabo colocando eles em paralelo, porque facilita bastante a vida. Então, quando eu faço a minha continha, eu vou substituir aqueles 3 capacitores por esse único capacitor aqui. Ó. Esse circuito aqui tem a mesma função que esse circuito de cá. Tá bom? Então, a equação ela é generalizada, essa daqui. Então, no série eu vou ter o valor mínimo, no paralelo eu vou ter o valor máximo para que a gente tenha. Muito bem, quase acabando essa nossa primeira aula, tá bom? Aí o que acontece? A associação mista vai depender de como que você coloca os capacitores e qual capacitor você coloca em cada posição. Então, às vezes, você pode ter uma mesma configuração de circuito misto, mas com capacitores trocados. Eu vou mostrar para vocês agora na próxima transparência. Ó. Então, esse daqui é um exemplo. Então, o C1 está aqui, o 2 está aqui, o 3 está aqui. Isso aqui é um circuito misto. Tá bom? Esse também é um circuito misto muito parecido com esse. 2 em paralelo e o resultado em série com esse. Só que eu troquei aqui o lugar do C1 com o C3. Ó. O C1 ficou em paralelo com o C2 e o C3. Então, deixa eu colocar isso aqui, que eu apareço também. Esses dois circuitos são muito parecidos, mas são diferentes. O resultado do circuito aqui da esquerda é um, e o resultado do circuito aqui da direita é outro. Então, primeiro você resolve isso aqui em paralelo, e o resultado vai ficar em série com esse daqui. Aqui também você vai resolver primeiro em paralelo, e o resultado você resolve em série com esse. Vamos colocar mais uma aqui. Ó. Olha o que aconteceu agora. Já é um circuito completamente diferente. Nesse circuito, primeiro eu vou resolver... Primeiro eu vou resolver esses 3 aqui em série, o resultado em paralelo com esse daqui. E aí o resultado desse paralelo vai ficar em série com esses outros 2 daqui. Então, na associação mista, você vai fazendo um por um. Resolve um pedaço, depois ajeita, resolve outro pedaço, e aí por diante. Tá bom? Aqui já ficou colocado aqui, né? Mas vamos resolver isso daqui. Ó. Então, eu vou fazer de maneira bem rapidinha. Né? Já estamos com 1 hora de vídeo, acaba ficando cansativo. Se bem que a nossa aula é de 1h40, né? Mas tudo bem. A gente sempre faz um pouquinho menos, porque no vídeo é mais cansativo mesmo. Então eu quero resolver esse circuito misto. Então o que eu vou fazer? Eu primeiro vou resolver esses 2 aqui em paralelo. Ó. Então eu sei que para o paralelo eu tenho essa expressão aqui, a soma direta. Então como são 2, né, do 2 com 3, eu tenho 2 capacitores, então vai ficar C2 mais C3. Seria o primeiro capacitor mais o segundo capacitor, C2 mais C3. Quando eu faço essa conta aqui, eu vou substituir esses 2 por esse daqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Esse aqui é o resultado dessa conta aqui, ó. O C1 ficou em série com o C23. Na associação em série, eu faço a soma invertida. Tá? Então, ó, 1 sobre C1 mais 1 sobre C23, que é esse resultado aqui de cima. Aí eu fiz a conta, me deu isso. Tiro o mínimo aqui embaixo, tá? E inverto, porque na verdade eu quero é o C total, não 1 sobre C total.
Então, para esse circuito, a minha equação é essa daqui, ó. E aí eu troquei esses 3 capacitores por um único capacitor. Tá bom? Então, essa equação aqui só vale para essa configuração. Se eu mudar o 1 pelo 2 ou 1 pelo 3, essa equação já não vale mais. Eu tenho que trocar ela de posição, eu tenho que refazer. Por isso, gente, que na associação mista, ela não tem um resultado fixo, vai depender sempre do meu circuito. Agora, uma coisa que é interessante mostrar para vocês. Eu ia pegar uma caneta, mas está longe ali. Na associação em paralelo é o maior valor. A associação série é o menor valor. Tá? Então, série, paralelo. O misto vai estar nesse intervalo. Então, qualquer associação mista, ela sempre está no intervalo entre a série e a paralela. Isso é interessante porque, assim, eu vou ser bem sincero para vocês. Nas nossas avaliações, nas nossas provas, a gente vai usar o circuito misto. Não tem por que ficar fazendo associação série, paralelo e mistas, tudo separado. A gente faz o misto porque se você consegue resolver o misto, eu sei que você consegue fazer o série e o paralelo. Então, é uma boa maneira, né, você pegar esses dois limites do paralelo com o série e saber que o misto está aqui entre eles. É uma maneira de você conferir se o seu resultado está certo ou não. E para a gente encerrar esta aula, nós vamos fazer essa continha aqui, esse exercício. Esse é um exercício bem simples, tá? Nada de muito sofisticado. Porque o que acontece? Na próxima aula, nós vamos falar sobre a energia armazenada. E aí, com a energia armazenada, nossos exercícios ficam mais completos. Aí nós vamos realizar exercício do cálculo dessa energia armazenada. Beleza? Então vamos lá para o exercício. Quantos capacitores? Então o exercício quer saber o valor de N, o número de capacitores. Todos esses capacitores, então, o C1, que é igual a C2, que é igual, pontinho, 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 igual ao Cn, ou seja, o enésimo capacitor, todos eles valem 1 microfarad. Então ele quer saber quantos capacitores devem ser ligados em paralelo. Opa, peraí, paralelo é interessante, porque é a soma direta. Então a capacitância total é igual ao somatório de I variando de 1 até N, vou colocar o N maiúsculo, de CI. Então essa é a expressão para eu calcular em paralelo. Para acumular em uma carga de 1 coulomb, então valor de Q, essa carga total, tá? É 1 coulomb. Considere a DDP aplicada de 110 volts. Esse potencial também é o V total, porque é uma associação em paralelo. Então, V total, 110 volts. Então, o que eu vou fazer? Nós sabemos que capacitância é carga sobre V. Então, no lugar do C total, eu vou colocar Q total dividido por V total. Isso daqui é igual a C1 mais C2 mais pontinho, 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 mais Cn, o enésimo capacitor. Deixa eu voltar aqui para a tela. Muito bem. Vamos supor que eu tenho aqui 4 dedos iguais, tá? Os dedos são diferentes, mas são 4 dedos iguais. Vamos supor que esse aqui vale 1, vale 1, vale 1 e vale 1. E eu quero saber a soma desses 4 dedos. Então, 1 mais 1 mais 1 mais 1 vai dar quanto? 4. Mas não era mais fácil, porque todos são iguais, eu pegar 4 e multiplicar pelo valor deles? Então, 4 vezes 1 vai dar 4. Eu estou fazendo essa brincadeira com os dedos porque os meus capacitores são todos iguais. Então, se os meus capacitores são todos iguais,
eu posso pegar e multiplicar o capacitor por N, que é a quantidade de capacitores que eu vou ter. Então vai ficar assim, ó. Como todos os capacitores são iguais, eu vou pegar isso aqui igual a N, que é justamente o que eu quero descobrir, e multiplicar pelo valor da capacitância. Então, finalmente, eu posso descobrir que o valor de N vai ficar a carga total, que é 1 coulomb, isso aqui é carga ADDel, tá, gente? É muita carga. Dividido por 110 volts, vezes 1 microcoulomb. Perdão, 1 microfarad. 1 vezes 10 a menos 6. Quando eu fizer essa conta, o N, então, vai ficar igual a 9.090, vai dar uma dízima, né? 9.090,9 capacitores. Ou seja, quase 9.100 capacitores para eu poder acumular uma carga. Por isso que eu falo que 1 coulomb é carga demais. Então eu vou aproveitar essa transparência, que é a última, e vou dar aqui um macetezinho para vocês. Esse macete só vale se C1 for igual a C2, que é igual a C3 e aí por diante. Somente se eles forem iguais. No paralelo, que é o caso desse exercício, a capacitância total é simplesmente N vezes o valor de C. E no série é o inverso. Ou seja, a capacitância total é igual a C dividido por N. Então são dois macetezinhos, dois truquezinhos que nós utilizamos que adianta o nosso expediente, ou seja, a gente consegue resolver as contas mais rapidamente quando a gente lembrar disso. Agora, isso aqui só pode ser utilizado se todos os capacitores forem iguais. Se você tiver um capacitor diferente, aí você já não pode mais usar essa regrinha não. Bom? Tudo bem? Então, com isso nós encerramos a nossa aula de hoje. Tá? Só relembrando o que nós falamos, nós definimos o que é um capacitor, definimos a capacitância, fizemos o uso da lei de Gauss, calculamos o capacitor para placas planas paralelas, depois fizemos a associação de capacitores e resolvemos alguns exercícios. O que vocês vão fazer agora? Tá? Peguem a nota de aula, peguem o livro, tá? Pela nota de aula dá para fazer também. Releiam o conteúdo e façam os exercícios que eu não fiz. Eu escolhi alguns exercícios para resolver e deixei outros lá para vocês fazerem. Então agora nesse próximo horário, né, na próxima aula nossa, é isso que vocês vão fazer. Vocês deverão reler o conteúdo na nota de aula, resolver mais alguns exercícios e se tiver alguma dúvida, me pergunte. Tá bom? Pode deixar aqui nos comentários do YouTube, né, que esse vídeo fica no YouTube, ou então lá no Class 1, na nossa sala virtual, vocês poderão deixar lá também. Beleza, gente? Tudo joinha? O joinha não é para vocês darem joinha, não. Se quiser dar também, não me importa com isso. Não. Então nós encerramos nossa aula. Fiquem com Deus, fiquem tranquilos, fiquem protegidos e nos vemos na próxima aula. Tá bom? Tchau, tchau, gente. Um abraço.